Hora de falar sobre política aqui no Itararé Notícias. Arimatea Souza, o PP, ou progressistas, né, como chama ultimamente. É difícil se acostumar com esse progressista. Não engoliu o lançamento da pré-candidatura a governador de Lucélio Cartacho, que é do PV. Boa noite. Boa noite, Tieta Mônica. Boa noite, telespectador. Não engoliu, e o presidente de honra estadual do partido, Enivaldo Ribeiro, vice-prefeito de Campina Grande, me disse isso, que a partir de agora o PP não tem pressa. A pressa era até o dia 7, quem ia ficar no carro, quem não ia. A partir de agora, há um longo período, segundo Enivaldo Ribeiro, até as famosas convenções partidárias que homologam candidaturas. Isso vai acontecer depois da pamonha do São João, já no finalzinho de julho, resiste candidaturas no começo de agosto. Enivaldo disse que a oposição encaminha muito mal esse processo, que vai culminar com uma candidatura ao governo do Estado este ano. Aliás, ele acha, inclusive, que é pouco provável que a oposição tenha uma única candidatura para tentar resolver isso no primeiro turno. Do ponto de vista do PP, Enivaldo relatou, a gente vai acompanhar agora, como é que o partido vai se encaminhar até as suas decisões sobre o pleito na Paraíba. Nessa reta final de filiações, até o dia 7, em Tieta Mônica, o PP tentou muito filiar ao partido o ex-governador Cícero Lucena, vinculado ao PSDB, mas Cícero acabou não aceitando esse convite para trocar o PSDB pelo PP, pelo Progressistas. O PSC também manifestou descontentamento com a forma com que foi feita a escolha de Lucélio Cartacho? Quem falou sobre esse assunto foi o deputado Renato Gadelha, lá na Assembleia Legislativa. Ele disse que houve um assodamento, foi a expressão usada por ele, assodamento do PV e principalmente do PSDB em lançar a opinião pública o nome de Lucélio Cartacho, sem uma reunião mais ampliada de todos os partidos que se perfilam no bloco oposicionista, exemplo do próprio PSC, do PP e de outras legendas. Na avaliação de Renato Gadelha, era preciso reunir previamente esses partidos para, a partir daí, se ter uma largada comum e um objetivo comum, estratégias afinadas para esse processo eleitoral. Assim como Enivaldo Ribeiro, Renato Gadelha entende também que é pouco provável, a essa altura, com a evolução dos últimos fatos, que a oposição tenha, no primeiro turno, apenas uma candidatura ao governo estadual. Aliás, o PSC, acrescentou o deputado Renato Gadelha, está avançando em conversações com o senador e ex-governador José Maranhão, ainda pré-candidato do MDB ao governo do estado. É um partido também que deverá gastar mais alguns dias aí para depurar melhor esse fato criado pelo PV e pelo PSDB, que é a candidatura de Lucélio Cartacho, irmão do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho. E só na política local ainda, a Câmara Municipal de Campina Grande aprovou hoje o projeto Campina Grande 2035. Uma longa discussão que começou na sociedade civil, passou a tramitar no Legislativo, houve algumas mudanças em relação à proposta vinda da sociedade civil e hoje, finalmente, essa lei foi aprovada, será objeto de apreciação e provável sanção por parte do prefeito Romero Rodrigues. Muito bem, agora vamos a Brasília, saber as novidades dos bastidores da política na capital federal. Os demais destaques de Brasília hoje parece um diário do Poder Judiciário, mas deixa eu só acrescentar uma palavrinha. Ricardo Coutinho, visivelmente pouco empolgado com a possibilidade de Joaquim Barbosa vir a ser o candidato a presidente da República do seu partido, o PSB. Aliás, Joaquim Barbosa hoje teve um contato hoje com a direção e com líderes do PSB, inclusive o próprio Ricardo Coutinho, e disse à saída que ele mesmo, interiormente, ainda está indeciso quanto a encarar ou não essa candidatura à presidência da República. Eu tenho minhas dúvidas se quando... Por isso que eu perguntei se ele conhecia os meandros da política. Eu tenho minhas dúvidas se quando ele conhecer como funciona isso nos bastidores, se ele vai encarar. Minha grande dúvida é essa. O problema é as pesquisas empurrarem ele para o imponderável. Esse é o grande... Vamos às notícias que eu falei da área judicial. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou hoje a pena aplicada ao ex-superministro do governo Lula, José Disseu. Ele foi condenado a 30 anos de cadeia por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Recorreu em segunda instância, mas teve a pena confirmada.
O Supremo Tribunal Federal concluiu hoje o julgamento relacionado ao deputado Paulo Maluf e foi aprovado pela unanimidade, pela maioria dos ministros, a conversão da prisão de Maluf, ou a manutenção da prisão de Maluf na esfera domiciliar. Houve um conflito aí entre dois ministros do Supremo. O Fachin inicialmente determinou o recolhimento à unidade carcerária, o Dias Toffoli também liberou Maluf, e hoje chegou-se a um consenso em função da gravidade do quadro de Maluf. Ele tem bem mais de 80 anos e está num problema de câncer, quadro de metástase, e aí optou-se pela prisão domiciliar. E ainda no Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio de Mello pediu pauta hoje formalmente no Supremo para se colocar novamente em discussão a questão da prisão em segunda instância. Há um lobby, vou usar, acho que cabe a expressão, um lobby muito grande de várias entidades da sociedade civil, parte da classe política, para reabrir essa discussão sobre a aplicação da pena a partir da confirmação dessa pena em segundo grau. No caso concreto, isso tem alguns destinos visíveis, o principal deles é do ex-presidente Lula, mas pega também outras pessoas, como Antônio Palocci, o ex-ministro Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara Federal. Muita gente querendo pegar carona nessa Marco história. Aurélio de Mello pediu pauta novamente, tomando por base para esse novo pedido uma nova ação que foi protocolada pelo Partido Comunista do Brasil, o PCB. O principal destaque nacional hoje é novamente preocupante. No intervalo de poucos dias, o ministro, não se chama ministro, se chama chefe do Exército, mas na prática ele é ministro do Exército, guarda-se dentro da corporação essa nomenclatura. O ministro do Exército, general Vilas Boas, voltou a se pronunciar sobre a questão da crise ética no país. Já havia feito isso há poucos dias e hoje o fez novamente, dizendo que a corrupção deve ser contida porque é uma ameaça à democracia. É sempre preocupante quando dirigentes, quando comandantes do Exército entram no noticiário político. Ele está certo no que ele diz, mas ele próprio falando é uma ameaça muito maior à democracia. É a questão da forma e do conteúdo. É um conteúdo pertinente, agora a intromissão dele nesse debate é sempre temerária e preocupante. Para fechar, uma notícia local e de economia. 2 sindicatos patronais, do comércio atacadista e o comércio varejista de Campina Grande, conseguiram na justiça uma liminar para permitir o funcionamento do comércio de Campina Grande neste sábado, feriado de 21 de abril. Ok, Ari, obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigada.